Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal Oficina de Espiritualidade e da série Evangelho e Autotransformação. Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo a fim de que o nosso canal possa ser melhor divulgado nessa plataforma e chegar ao maior número de pessoas. É muito importante que, se você gostar do meu trabalho, me dê essa força aí, ok? Continuando o nosso estudo a respeito do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, hoje nós vamos ver aqueles que são felizes, que são bem-aventurados, porque têm sede e fome de justiça, e também os perseguidos por essa justiça, porque serão saciados. Em primeiro lugar, gostaríamos de deixar bem claro que Jesus, em seu pensamento ímpar, singular, especial, ele não quis se referir a essa justiça humana que muitas vezes é falha, porque falha é o próprio ser humano que julga, que aplica essa justiça, vamos dizer assim, civil. Jesus quis falar de um outro tipo de justiça, mas daquela justiça em aprender a estar equalizado com a lei divina, a ser equânime, a ter equilíbrio em tudo. É essa justiça a qual Jesus se refere quando ele dizia: bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados sois vós que são perseguidos por essa mesma justiça. Então Jesus queria dizer que bem-aventurados, felizes são aqueles que já têm essa sede interna de querer se identificar de uma forma mais consistente, mais ampla e com mais intensidade com o próprio Criador, com a inteligência suprema, Deus, seja a palavra com a qual você chame essa força maior. Então é uma questão de sentimento, de vontade, de desejo, de identificação com essa força, com essa inteligência suprema. Então, a partir daí, nós vamos navegar nesse mar da serenidade e da sabedoria proposto por Jesus. Ao olharmos para a história, seja em qualquer época, seja em qualquer civilização, sempre houve a injustiça social. Até antigamente, até na antiguidade, Idade Média, muito mais do que há hoje. Ainda hoje existe muita injustiça, mas nessas épocas recuadas, ela era quase que generalizada. Vamos ver, por exemplo, no Império Romano, o pesado tributo que era cobrado ao povo judeu. Nós vemos em qualquer povo que dominava aquela sede em extorquir, em explorar o povo dominado. Mas é justamente por isso que Jesus, sem querer que nós nos desliguemos dessas questões sociais, pelo contrário, ele priorizava o reino dos céus. Por quê? Porque no pensamento de Jesus, o reino dos céus é uma metáfora para essa parte divina que há em nós, para essa parte atemporal que há em nós, para essa marca divina que há em nós, na nossa profundidade consciencial, no mais sagrado, e aqui uso sagrado como sentido de sutil, sem nenhum tipo de simbologia religiosa, mas aquilo que é mais profundo, que é mais caro, que é mais perfectível dentro de nós mesmos. E a partir desse pensamento que nós vamos construindo uma identidade do que seja essa justiça perante o pensamento de Jesus. Nós temos, por exemplo, um estudo muito interessante do professor Carlos Juliano Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho,
que nos leva, através do estudo linguístico, a aprofundarmos essa ideia de que era a justiça, de quem era o justo. O justo não é aquele somente que faz prevalecer a justiça, mas é aquele que introniza, que incorpora essa identificação com a justiça divina. É aquele que não somente entende os mecanismos da lei de causa e efeito, mas também faz com que sejam cumpridos em sua vida diária. É aquele que não somente compreende as suas crenças religiosas, vamos citar as nossas espíritas, como, por exemplo, a reencarnação, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, mas é aquele que também vive de acordo com essas crenças. Por exemplo, aquele que vive de acordo com a reencarnação e passa a levar sua vida, ainda que com as atribulações normais do dia a dia, com as circunstâncias adversas, com a problemática que nos vai sendo apresentada ao longo dessa vida, mas sabendo com criatividade transformar esses problemas em soluções. Esse é aquele justo. Esse é aquele que aprende a se identificar com a sabedoria divina em tudo aquilo que faz. Mas cabe uma explicação que eu acho muito importante nesse assunto. Essa justiça, essa adequação, não quer dizer uma conformação mórbida com a injustiça, tanto humana quanto vinda do mundo espiritual. Não é simplesmente uma preguiçosa forma de encarar os problemas da vida. Não, absolutamente não é isso. Essa adequação proposta por Jesus é uma luta interna contínua para responder tanto às injustiças promovidas na sociedade, quanto às injustiças que nós promovemos para a sociedade, que partem de dentro de nós, de crenças tóxicas, de princípios cristalizados no orgulho e no egoísmo. É desse tipo de adequação que Jesus fala, jamais de um ato de se conformar com a injustiça pré-estabelecida, tanto na sociedade quanto na família, e também, principalmente, em relação a nós mesmos. Porque, afinal de contas, Jesus disse: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, nós devemos usar o auto-amor como a meta para amarmos o nosso próximo, como um marco para amarmos o semelhante. Portanto, se queremos, já temos essa ânsia, essa fome e sede de justiça, de adequação, para aprendermos a amar o nosso próximo, nós também precisamos ser amados e precisamos exigir respeito e também respeitarmos a quem quer que seja nas circunstâncias da vida. Então, visto essa pequena diferenciação, nós podemos aprofundar um pouco a nossa ideia diante de todo o quadro sombrio de depressão que o mundo vive. Por exemplo, são quase 800 mil pessoas que se suicidam todo ano, segundo os dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Quão grande é o número das pessoas que jazem em processos depressivos terríveis, com ideações suicidas, que muitas vezes não se entregam ao suicídio de uma forma consumada, mas vivem a vida se suicidando a cada dia. Então, para que possamos vencer essa insatisfação consigo mesmo, não existe fórmula mágica, não existe menor esforço, não existem atalhos, mas existem formas. E a melhor forma é nos adequarmos a essa lei divina, a essa lei de amor, a essa lei de empatia, a essa lei de compreensão,
a essa lei de benevolência, a essa lei de indulgência, de perdão, tudo isso dentro do grau evolutivo que já nos permite caminhar, mas sempre buscando algo a mais. E por falar em buscar algo a mais, professor Humberto Roden, no seu livro Sabedoria das Parábolas, tem uma frase incrível a respeito do nosso tema desse vídeo e que, para fecharmos esse vídeo, deixamos então essa reflexão dele para que possamos nos aprofundar nesse equilíbrio, nessa identificação com Deus. Vejamos. Toda conquista no terreno espiritual sofre a sua própria insuficiência, uma vez que a distância que medeia entre qualquer finito e o infinito é sempre igual ao infinito. Olha só que poesia diante das letras evangélicas, diante do pensamento de Jesus. Parafraseando Humberto Roden, de acordo com o pensamento de Allan Kardec, quando falava da escala espírita, um dia seremos espíritos puros. Um dia teremos respostas que não podemos ter nesse mundo ainda de tanta injustiça, de tanto desequilíbrio. Um dia essas respostas virão naturalmente, em graus evolutivos maiores, aos quais todos nós estamos fadados a chegar. Um dia teremos essas respostas não de forma externa, mas de forma interna. Um dia autodescobriremos essas respostas. Então, a partir daí, saberemos que, por mais que evoluamos, sempre vamos ter algo a aprender em níveis de compreensão cada vez maiores, porque a perfeição absoluta é somente Deus. E Jesus nos promete que nós podemos ser igual a Ele se tivermos fé. E a fé do Espírito é aquela fé raciocinada, é aquela fé que cogita da razão, que é auxiliada pela razão o tempo inteiro, mas sobretudo pela razão do sentimento, pela lógica do amor. E a partir daí, com essa sede de equilíbrio, com essa ânsia evolutiva, com essa ânsia de amar, que nós vamos desenvolvendo gradativamente no nosso processo evolutivo, nós vamos crescendo e automaticamente vamos respondendo a esses questionamentos internos que nós temos ainda nesse mundo onde o mal prevalece sobre o bem. É um quadro que vai mudar pouco a pouco, certamente, mas sabendo desde já que o nosso destino é sermos felizes, que o nosso destino é o bem-estar, é o bem comum, é o bem diante de todas as circunstâncias, é o aperfeiçoamento. Estamos então num grau de transição. Bem-aventurados, então, são aqueles que buscam essa identificação com Deus, não apenas nos livros religiosos, nos templos religiosos, ou apenas nas filosofias, mas bem-aventurados, felizes são aqueles que buscam essa sede, buscam saciar essa sede com elementos internos. É uma sede que, inclusive, não depende de possuirmos uma religião formal para saciarmos ela dentro da gente. Então, a partir daí, nós vamos descobrir que a palavra de Jesus é sempre voltada para o equilíbrio de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós podemos ser. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Eu peço que você que chegou até o final desse vídeo comigo possa curtir, comentar e compartilhar, toque o botão do sino, inscreva-se no canal, a fim de que o nosso trabalho chegue ao maior número possível de pessoas nessa plataforma. Muito obrigado a todos, saúde e paz.